Olá, tudo bem? Meu nome é Alberto Chaves para mais um conteúdo de história e hoje nós vamos trabalhar as revoltas separatistas do Brasil colonial. Vamos falar aqui da Inconfidência Mineira, da Conjuração Baiana e da Insurreição Pernambucana. Vamos falar o que foi que fizeram com Tiradentes, o que foi que fizeram com os conjurados lá da Bahia e como sufocaram a Insurreição Pernambucana, os requintes de crueldade que a coroa portuguesa implementou. Quer saber de tudo isso? Então fica até o final. Esse conteúdo é para você que vai fazer Enem, você que vai fazer concurso civil militar, você aluno do ensino médio, você aluno do ensino fundamental, você curioso por história do Brasil. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, compartilha para o máximo de pessoas. Toca lá no sinozinho para receber as notificações e vamos deixar de conversa e vamos partir ao que nos interessa, que é a história do Brasil. Alberto Chaves, vencedores pensam positivo. Primeiro eu quero mostrar esse mapa, um geral sobre as revoltas no Brasil colonial. Você está vendo aí que em vídeo anterior eu falei sobre as rebeliões nativistas que não almejavam a separação com Portugal. Nós tivemos aí a revolta de Beckman no Maranhão, nós tivemos aí a guerra dos Mascate em Pernambuco, tivemos aí a guerra dos Emboabas em Minas Gerais e a revolta de Vila Rica ou de Felipe dos Santos, que também aconteceu na região de Minas Gerais. E nós temos agora as rebeliões separatistas, que tem como principal proposta romper com Portugal, que é a Inconfidência Mineira em Minas Gerais, a Conjuração Baiana logicamente na Bahia, né? Muito bem. E a Revolução Pernambucana ou a Insurreição Pernambucana, ok? Mas vamos lá falar sobre a Inconfidência Mineira que aconteceu no ano de 1789. Primeiro, a primeira coisa que você tem que entender que é um movimento político e elitista. Esse movimento de caráter separatista, ele ocorreu em parte devido aos pesados tributos cobrados por Portugal em Minas Gerais, cujo pagamento tornou-se quase impossível com a decadência da produção mineradora na segunda metade do século XVIII. Nessa época, a região aurífera ela já não conseguia arrecadar o quinto e muito menos alcançar as 100 arrobas anuais exigidas pela coroa portuguesa. Como consequência, a dívida com a metrópole só aumentava. E aí o governo português começou a introduzir algumas medidas, julgando que os mineiros estavam sonegando os impostos. E aí começaram a lançar mão da derrama, que era a cobrança com alto requinte de crueldade, forçando a população de Minas Gerais a entregar sobre violência parte dos seus bens para pagar a dívida. Então a região de Vila Rica, a região de Minas Gerais, estava passando por uma turbulência, principalmente com as pressões portuguesas. E aí o descontentamento dos colonos iam crescendo a cada dia, na medida em que se arrochava essa tributação, com os atos de violência dos soldados portugueses. As autoridades portuguesas controlavam a divulgação das ideias, proibia a impressão de jornais, de livros na colônia. Os altos cargos administrativos eram ocupados exclusivamente por lusitanos, por portugueses. E isso, a partir daí, a influência das ideias iluministas e a independência das 13 colônias que culminou nos Estados Unidos da América, isso começa a alimentar uma insatisfação desses colonos. E aí nós vamos ter aí alguns líderes que vão estar se organizando contra essas imposições. O que acontece? Diante dessa situação, um grupo de colonos passaram a se reunir secretamente em Vila Rica, conspirando contra o governo português e preparando a revolta. A maioria desses participantes eram pessoas da alta sociedade, daí porque ele é visto como um movimento elitista. Alguns deles estudavam na Europa. Temos o caso de nomes como o José Joaquim Maia,
que estabeleceu contato com Thomas Jefferson quando se ocupava o cargo de embaixador dos Estados Unidos na França, e o próprio José Álvares Maciel, que buscou apoio de comerciantes ingleses à rebelião. Então, apesar dos contatos e assimilação dessas ideias revolucionárias e iluministas, os membros da elite mineira, eles não conseguiram apoio efetivo em favor da conspiração. Ou seja, o movimento ele acabou não sendo apoiado como os rebeldes eles queriam. E aí, no início de 1789, a cidade de Vila Rica, ela devia mais de 5.000 quilos de ouro à coroa e estava, então, decretado a cobrança da derrama. E aí, o que acontece? Os conspiradores, os líderes, eles resolvem intensificar as suas reuniões e acelerar a eclosão da revolta, dizendo que a revolta deveria acontecer na cobrança da primeira derrama. E aí nós vamos ter alguns líderes importantes, como o alferes Joaquim José da Silva Xavier, que é o Tiradentes, Cláudio Manuel da Costa, Inácio de Alvarenga Peixoto, Tomás Antônio Gonzaga, os padres José de Oliveira Rolim, Carlos Correia de Toledo e Melo e Manuel Rodrigues da Costa, o tenente-coronel Francisco de Paula Freire Andrade e os coronéis Domingos de Abreu e Joaquim Silvério dos Reis. Olha aí, Joaquim Silvério dos Reis, um dos que vão ser responsáveis por trair o movimento. Olha aí o que acontece. Então, os rebeldes, eles tinham uma série de objetivos. Quais eram os objetivos dos Inconfidentes? A adoção de um sistema republicano de governo, ou seja, deveria se romper com a monarquia e instituir um regime republicano. A adoção da Constituição dos Estados Unidos da América como modelo, lembrando que esse movimento ele tem total influência da independência dos Estados Unidos da América. Apoio à industrialização, é o cenário que está se começando a viver a Revolução Industrial na Europa. A obrigatoriedade do serviço militar obrigatório, não tinha nada definido quanto à escravidão. É bom lembrar disso. Porque a maioria dos líderes envolvidos eram detentores de escravos, por serem oriundos de uma elite. Então, com relação à escravidão, eles não tocavam muito nessa questão. E defendiam a proclamação de uma república em Minas Gerais, com capital na próspera São João del Rei. E propunham a adoção de uma bandeira branca. E nessa bandeira, como você pode observar aqui na ilustração, deveria estar escrito os seguintes dizeres: libertas quaesera tamen, em latim, que significa liberdade ainda que tardia. Olha como isso é forte. Aí o que é que vai acontecer? Esse movimento, os líderes do movimento também, eles decidiram que o início da revolta, como eu falei agora há pouco, deveria acontecer na cobrança da primeira derrama. É isso? No entanto, o Visconde Barbacena, que vai ser justamente esperavam poder prendê-lo, né? Isso, que é um dos que vão organizar tudo isso. O novo governo da região, Visconde Barbacena, eles esperavam prender os rebeldes, contando com o apoio de uma população revoltada. Ou seja, o Visconde de Barbacena, que estava governando a região de Vila Rica, ele esperava que o povo apoiasse a repressão portuguesa. Ainda segundo o plano, o Tiradentes, ele iria ao Rio de Janeiro para divulgar o movimento e obter apoio, armas e munições. Tudo bem, até aí tudo bem. A rebelião em Vila Rica, no entanto, ela não chegou a acontecer, porque foi denunciada por alguns de seus participantes que, em troca do perdão de suas dívidas, traíram o movimento. Adivinha quem foi o cara que fez a traição? Lembra do nome que eu enfatizei agora há pouco? Joaquim Silvério dos Reis, o tenente-coronel Joaquim Silvério dos Reis. Ou seja, ele entregou ao governador o plano da revolta com o nome de todos. Ele entregou a lista de todo mundo que estava envolvido no movimento. Aí o Visconde Barbacena, ele suspendeu a derrama e aí ele deu início à prisão dos conspiradores
frustrando a revolta. E aí prenderam os rebeldes, inclusive os revoltosos aguardaram durante 3 anos de julgamento. O Cláudio Manuel da Costa, lá do arcadismo, lá do movimento literário, foi encontrado enforcado na prisão. Falaram-se que inclusive foi suicídio, mas muitos mencionaram que foi o assassinato realmente do Cláudio Manuel da Costa. Os demais líderes, mesmo negando a participação na conspiração, eles foram condenados ao desterro, sendo enviados às colônias portuguesas na África, né? Apenas o Tiradentes foi que assumiu integralmente a responsabilidade da conspiração, e daí ele foi condenado à morte, sendo enforcado em 21 de abril de 1792 no campo de São Domingos, no Rio de Janeiro. Seu corpo foi esquartejado e os pedaços distribuídos pelas cidades onde estivera buscando apoio. Sua cabeça foi exposta publicamente em Vila Rica, a fim de intimidar possíveis conspiradores e evitar novas rebeliões. Olha aí como foi que aconteceu. Inclusive depois eu vou estar gravando um vídeo falando só de todos os detalhes de como morreu o Tiradentes. Então a repressão, ela aconteceu isso. Então, de uma forma bem simples, a revolta deveria ocorrer no dia da derrama. Ocorreu a traição de Joaquim Silvério dos Reis. Visconde Barbacena, que era o governador, suspendeu a derrama e prendeu os conspiradores, e Cláudio Manuel da Costa encontrado enforcado na prisão, e os outros líderes condenados ao degredo, e Tiradentes é condenado à morte no dia 21 de abril de 1792, que inclusive é feriado nacional. Então o movimento foi totalmente sufocado. Muito bem. É bom lembrar que registrar que a Inconfidência Mineira só ganhou importância e dimensão da revolta colonial muito tempo depois, porque o Brasil ainda era governado por descendentes diretos de Dona Maria I e Dom Pedro I, e depois Dom Pedro II, ou seja, só após isso, né? Então, só no século depois, muito tempo depois, ou seja, foi só no período republicano que, na verdade, enfatizando uma posição contrária aos ex-monarcas, que começou a se exaltar o nome do Tiradentes, entendeu? Então, não esqueça disso, ó. Vou repetir, isso se deu, ou seja, a Inconfidência Mineira, ela só ganha importância, isso se deu porque ainda os descendentes de Dona Maria I, que era Dom Pedro I e Dom Pedro II, não era interessante exaltar a figura do Tiradentes, porque ele fora enforcado, não só ele, os rebeldes que foram colocados em degredo, em prisões, eles se colocaram como inimigos da metrópole portuguesa. Por isso a palavra Inconfidência. A palavra Inconfidência significa traidor, aquele que trai. Inconfidência Mineira, aquele que traiu Minas Gerais, aquele que traiu Portugal em Minas Gerais, ok? Mas vamos falar da conjuração baiana. A palavra conjuração significa aquele que conspira contra algo ou alguém. Primeiro, é um movimento tipicamente social e popular. Teve influência do Iluminismo, da Revolução Francesa e da independência do Haiti. Tiveram como os principais líderes os alfaiates João de Deus e Manuel Faustino dos Santos Lira, os soldados Lucas Dantas de Amorim Torres, Luiz Gonzaga das Viges e Romão Pinheiro, o padre Francisco Gomes, o farmacêutico João Ladislau de Figueiredo e o professor Francisco Barreiro e o médico Cipriano Barata, que pertencia aos Cavaleiros da Luz, que era uma ordem maçônica lá da Bahia. Tudo bem? Mas a Inconfidência Baiana, ou Conjuração Baiana, ela foi, na verdade, manifestou um caráter nitidamente popular. Dela tomaram parte padres, médicos, advogados, como você pode ter observado aqui, sobretudo pessoas do povo, como sapateiros, escravos, ex-escravos, soldados e vários alfaiates, motivo pela qual ficou conhecido também como Conjuração dos Alfaiates. As origens da revolta devem ser buscadas na transferência da capital para o Rio de Janeiro em 1763. Lembra? Quando o Marquês de Pombal instituiu a transferência, deixando de ser Salvador a capital do Brasil para ser o Rio de Janeiro. Nela,
vivia uma população miserável, que era sobrecarregada de tributos, que contestava com frequência a exploração metropolitana. E aí, nesse clima de descontentamento, a propagação das ideias de liberdade, igualdade, fraternidade, que varreu a Europa e a América, foram favorecidos também pelo sucesso da independência dos Estados Unidos, pelas realizações da Revolução Francesa, pela rebelião dos escravos das Antilhas, que culminou também na independência lá do Haiti em 1793. Tudo isso somado acabou gerando um combustível para a eclosão da Conjuração Baiana. Esses ideais acabaram entrando na Bahia por meio dos intelectuais e profissionais liberais que começavam a incitar a população de Salvador, o que ocasionou encontros secretos onde se discutia esses princípios revolucionários e que, consequentemente, se preparava para uma conspiração contra as autoridades de Portugal. Nesse quadro, nós tivemos também aí a organização secreta dos Cavaleiros da Luz, que era sediada na casa do farmacêutico Figueiredo Melo. Olha aí, gente, como informação valiosa para você. E aí nós vamos ter aí a participação do movimento, que nós vamos ter aí membros da elite baiana, indivíduos que representavam as camadas da população pobre de Salvador, nós vamos ter mulatos livres e até mesmo alguns ex-escravos. Por isso que nós costumamos chamar também que ela foi um movimento democrático racial, por congregar várias etnias do Brasil. Mas quais eram os objetivos dos conjurados? Primeiro ponto, eles pregavam a proclamação de um governo republicano, democrático e livre de Portugal, ou seja, visavam romper com Portugal, se separar de Portugal. Defendiam a liberdade de comércio, o aumento dos salários dos soldados, fim da escravidão e do preconceito contra os negros e mulatos. E no dia 12 de agosto de 1798, os rebeldes espalharam cartazes pela cidade proclamando o início da rebelião. Olha como isso aqui é importante. É interessante observar que os conspiradores, eles pregavam tudo isso e, consequentemente, ao mesmo tempo que eles pregavam tudo isso, que era o início da rebelião, que ao mesmo tempo que o então governador de Pernambuco, Dom Fernando José de Portugal, ele começa a fazer uma retaliação contra o movimento. A revolta acabou sendo inclusive denunciada às autoridades portuguesas por alguns traidores que, mais uma vez, entregaram o movimento, entregando os líderes, e muitos foram presos, dezenas deles dos envolvidos, inclusive escravos, e a revolta acabou sendo desarticulada por inteiro. Couberam inclusive penas duras a João de Deus, a Manuel Faustino, a Lucas Dante e Luiz Gonzaga das Virgens, porque estes foram enforcados e esquartejados, e as partes de seus corpos espalhados pela cidade de Salvador. Outros foram condenados a castigos corporais, outros receberam penas leves. Então, em resumo, Dom Fernando José de Portugal, ele deu início à repressão. Os líderes foram presos, enforcados e esquartejados, outros recebem castigos corporais e as penas mais leves foram reservadas aos membros da elite baiana e alguns deles acabaram sendo inocentados e colocados ao degredo. Ou seja, mais um movimento que era sufocado com alto requinte de crueldade. E temos por último um outro movimento separatista, que é a Revolução Pernambucana de 1817, que tem como causa o aumento dos tributos determinados pelo príncipe regente Dom João e também pela crise econômica. Por quê? As dificuldades econômicas do Nordeste, esses impostos, acabavam incomodando a população da colônia. E principalmente somado às ideias de liberdade e independência que circulavam na Europa, na América. E isso acabava incitando a uma rebelião. A região ela estava passando também
por momentos de confrontação entre os interesses locais e externos, e a exemplo da insurreição pernambucana contra os holandeses e a Guerra dos Mascates entre Olinda e Recife, os pernambucanos se revoltaram contra o aumento dos tributos introduzidos pelo príncipe regente Dom João. E aí, o que acontece? A partir daí, nós vamos ter alguns líderes, como os comerciantes Domingos José Martins e os padres João Ribeiro, Miguel Joaquim de Almeida e Castro, por exemplo, o padre Miguelinho. E aí, nós vamos ter aqui esses rebeldes que vão estar assumindo o movimento. Eles chegaram a buscar sem sucesso, inclusive o apoio e reconhecimento dos Estados Unidos, da Inglaterra e Argentina. Conquistaram também a adesão de Alagoas, da Paraíba e do Rio Grande do Norte. E eles começaram a fazer algumas exigências, como você pode observar aqui, ó, as ações do movimento. Os revoltosos derrubaram o governador, eles decretaram a extinção de impostos, concederam a liberdade de imprensa e religião, buscaram apoio dos Estados Unidos, Inglaterra e Argentina. No entanto, não conseguiram e tiveram adesão de revoltosos em Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte. Sabe qual foi o desfecho do movimento? O movimento foi sufocado com prisões e execuções, como o padre Miguelinho, e foi dado o indulto das Cortes de Lisboa para alguns rebeldes. O que era o indulto? Foi concedido perdão para alguns que participaram desse movimento, ok? Então, em resumo, os movimentos separatistas, eles visavam romper com Portugal. A Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana e a Insurreição Pernambucana foram os movimentos que defenderam a proposta de romper com a metrópole e foram duramente sufocados, ok? Se esse conteúdo fez sentido para você e foi importante, dá um like, deixa um comentário, se inscreve no canal, compartilha para o máximo de pessoas e ativa as notificações. Deus abençoe a todos. Alberto Chaves, vencedores pensam positivo. E a epígrafe: hoje em dia, as pessoas sabem o preço de tudo, mas não sabem o valor de nada. Até a próxima.